Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos tratar sobre a Revolução Metalúrgica, que é o capítulo 4 do livro Processos Civilizatórios de Darcy Ribeiro. Ok? Muito bem. A Revolução Metalúrgica. Vamos começar lendo aqui o slide para a gente ir explicando. A tecnologia desenvolvida pelos impérios teocráticos de regadio, uma vez aprimorada e aplicada a sistemas produtivos novos, pôde florescer e expandir-se amplamente, atingindo extensas áreas e revolucionando o modo de vida de inúmeros povos, processo ao qual o autor denomina a Revolução Metalúrgica, responsável pela configuração de uma nova formação sociocultural, os impérios mercantis escravistas. Muito bem, o que a gente tem aqui, né? Essa capacidade de lidar com os metais que vinham sendo extraídos, né? Ela vai se potencializando com a revolução do regadio e a necessidade da construção dos aquedutos, dos encanamentos, né? Essa capacidade de lidar com esses metais, ela vai se aprofundando, né? Só que o que nós vamos ver aqui é que o que a revolução metalúrgica, né? Essa generalização do uso desses metais, ela vai proporcionar uma revolução diferente, que vai ampliar muito a capacidade de comércio. Por conta disso também vai ampliar bastante as guerras de invasão, a escravização dos povos, enfim. Mas tudo isso para dizer que essa capacidade de lidar com esses elementos naturais que vão se transformando em objetos, em armas, em instrumentos, ela nasce com a aprimoração desse uso lá atrás nos impérios teocráticos de regadio, né? Só que a gente estudou que eles se sustentaram durante muito tempo, né? Mas que eles vão dar lugar depois a uma outra formação sociocultural, que são os impérios mercantis escravistas. Mas o que nós estamos falando é que a base disso, que é a metalurgia, né? A generalização do uso desses metais, né? Extraídos, que os homens começam a lidar com esses metais lá atrás, durante a Revolução do Regadio, ok? Nosso próximo slide. Qual é então a base tecnológica desses impérios, né? A generalização e o aprimoramento da metalurgia, como já falamos, porque até então já se utilizava bastante, primeiro o cobre, depois o bronze, que é a mistura do cobre com estanho, para fabricar alguns materiais, enfim. Mas a descoberta do ferro, né, que é um minério, um elemento que se encontra muito mais facilmente do que os outros dois anteriores, e por o ferro ser muito mais resistente, tudo isso para dizer o quê? Já se utilizavam esses minérios anteriormente, né? Então não é com a revolução da metalurgia que vai se começar a usar, já se usava há muito tempo antes, né? Milênios antes, mas é a descoberta e a manipulação do ferro, que é um minério mais facilmente encontrado, mais facilmente manipulável e mais, enfim, mais fácil de produzir em larga escala esses instrumentos, tá certo? Portanto, então esse ferro forjado, a diferença, né? Porque, voltando um pouco, os homens descobriram,
segundo os estudos, por acaso que os minérios podiam ser derretidos e transformados em outras coisas, né? Então, provavelmente numa fogueira que estava ali aquecendo, enfim, as comunidades, enfim, cai algum minério ali dentro e aquilo derrete e toma uma outra forma, e a partir daí se percebe que é possível, a partir do fogo, transformar objetos. Antes disso, já se fazia esses instrumentos que se precisava, né, da pedra, né? E também a partir de marteladas, já se conseguia transformar alguns minérios em objetos, né? Mas a questão de derreter esses objetos, colocá-los em formas de pedra para poder fazer esses instrumentos, então esta é a bola da vez nesta época, né? Portanto, ferro forjado para a fabricação de ferramentas, armas, machados para guerra, pontas de arado para aumentar ainda a produção da agricultura, rodas e eixos e partes metálicas das embarcações que vão promover esse comércio e a guerra, né? A moeda cunhada, né? Que já tem lá o símbolo da sua etnia, enfim. Que vai favorecer a ampliação desse comércio exterior, inclusive, né? Os carros de transporte, que vão facilitar o comércio, e os carros de guerra também, os barcos mercantes e de guerra também. O alfabeto fonético e a numeração decimal são características, então, desta fase. Já vamos falar um pouco mais disso. Outra característica, portanto, além do aprimoramento desses elementos, a Revolução Metalúrgica acrescentou a criação e produção de máquinas hidráulicas, né? Então, muitos desses objetos já existiam de uma forma mais rudimentar, então eles vão sendo aprimorados com essa tecnologia, e além da produção desses materiais, ainda a produção de máquinas hidráulicas, os moinhos movidos a água, os aquedutos que já vimos, a nora, a mó rotativa, que também são ali instrumentos, peças de máquinas, os cabrestrantes e gruas, bem como os faróis marítimos. Então, toda essa gama de elementos que vai favorecer então um desenvolvimento tecnológico, então vem dessa produção de elementos com ferro, né? Ferro forjado. Muito bem, o que são então os impérios mercantis escravistas? Eles são um desenvolvimento dos estados rurais artesanais de modelo privatista. Vimos lá atrás os estados rurais artesanais de modelo coletivista, que vão se transformar lá atrás nos impérios teocráticos de regadio, e aqui nós temos então os impérios mercantis escravistas, que vão nascer, um desenvolvimento desses estados rurais de modelo privatista, que impõe, né, que institucionaliza a propriedade individual da terra. Lá atrás vimos que tinham a propriedade da terra era do rei, ele dominava tudo, e as pessoas ali trabalhavam na terra, pagavam os impostos a partir dos excedentes que sobrava da sua produção, né? Aqui nós temos então instituído a propriedade privada da terra. O incentivo à liberdade de comércio, que vai fazer esses impérios crescerem e se fortalecerem, é a ampliação desse comércio com outras cidades e estados. Outra característica são prisioneiros de guerra, já vimos isso também, convertidos em escravos de senhorios individuais. Até então, lá atrás, nos impérios teocráticos de regadio, nós tínhamos esse aprisionamento dos escravos, mas eles eram do Estado, né, para trabalhar lá nas grandes construções, enfim. Agora a gente tem os escravos trabalhando para senhores individuais, senhores que vão enriquecendo, donos de terra, donos de animais, donos da produção artesanal, e esses escravos então deixam de ser agora propriedade do Estado e passam a ser propriedade de senhores, né?
Portanto, esses impérios se constituem de civilizações diferentes em suas tradições culturais herdadas, né? São povos diferentes de tradições diferentes, porém de uma mesma formação sociocultural fundada na escravidão da maior parte da mão de obra e no fomento do colonialismo mercantil. Então, esses impérios mercantis e escravistas se sustentam, se estruturam, se baseiam em duas questões, né? A escravização dessa mão de obra, né? E o fomento ao comércio, né? Essa impulsão, esse incentivo ao comércio, à riqueza, né? Se até então lá atrás nos impérios teocráticos de regadio nós vimos que não se tinha muita condição de ascender a condição social, porque quem era rei, quem era amigo do rei, quem eram os sacerdotes eram os sacerdotes, e aí tinha aquele povo que trabalhava para o Estado, e o resto era o povo, né? Então não tinha muito o que se fazer para ascender aquilo, porque aquilo era hereditário, né? Os próximos reis são os filhos dos reis, o sacerdócio também vai se multiplicando, né, nos seus pupilos, nos seus aprendizes, enfim, e também os funcionários do Estado são os filhos dos funcionários que vão assumir essas profissões dos seus pais, né? Portanto, não se tinha muito uma condição de ascensão social, que diferente agora nos impérios mercantis e escravistas. O que vale aqui não é quem é filho de quem, o que vale aqui é quem tem dinheiro e quem não tem, né? Portanto, se estimula essa ambição, essa busca pela riqueza a partir do comércio e da guerra. Aí no próximo slide nós temos aqui alguns dos impérios, dos principais impérios mercantis escravistas, onde eles aconteceram, em que época, né? E aqui tem um mapa que a gente percebe que as regiões elas não elas se alteram, porque se prolongam por uma direção ou para outra, enfim, mas vocês percebem que ali as lutas, as civilizações, as invasões, elas são praticamente sobre os mesmos impérios, né? Então nós temos ali a primeira civilização assíria, que vai se consolidar entre o século XII ao século VII a.C., na sequência a civilização aquemênida, que no século VI e IV a.C., né? Então depois da civilização aquemênida, a civilização helênica, a civilização grega, que vai do século V ao século I a.C., e depois a civilização romana, né? que se instaura, que vai dominar, que vai se expandir do século I a.C. ao século IV da era cristã, ok? Então, só para a gente situar onde é que esses impérios se consolidaram. Portanto, armadas da tecnologia desenvolvida na mesma área, essas formações estruturam-se de forma oposta aos impérios fundados no regadio. Então, é isso que nós falamos, né? Essa tecnologia, esses minérios, essas civilizações, elas vão se organizando nas mesmas áreas, né? Só que esses impérios escravistas, né, eles vão na contramão dos impérios fundados no regadio. Vamos explicar aqui. Olha lá, a técnica do ferro forjado, porque existe uma ampla distribuição desse minério, o minério que vai fazer o ferro, né? E é um processo simples. A produção desses elementos, ela é simples, né? Então isso vai generalizando o uso desse metal. A partir daí, por exemplo, se torna possível, porque o grande elemento, né, econômico dos impérios teocráticos de
regadio eram esses aquedutos que traziam água do rio para dentro das cidades para manter aquela produção agrícola sempre regada, né? E sempre produzindo. Muito bem. Mas essa revolução metalúrgica que vai produzir esses machados, essas ferramentas mais resistentes, ela vai possibilitar, por exemplo, cortar grandes florestas. E aí são regiões onde se vai plantar esperando as chuvas, né? Tá, o regadio ele trazia água o ano inteiro para a plantação. Só que ele era circunscrito, ele era limitado àquela região onde foram construídos aqueles aquedutos, né? Por outro lado, os machados vão proporcionar que se destrua florestas para se plantar ali comida, né? E tudo bem que vai esperar a chuva. Por outro lado, vão ser áreas muito maiores, né? Porque é muito mais fácil derrubar as árvores e plantar do que construir aqueles aquedutos, né? Que levam muito mais tempo. Portanto, é uma coisa pela outra e vai se fazendo muito mais satisfatória, vai ampliando muito mais essa produção de alimento do que no Império Teocrático de regadio. Também, além disso, há o aprimoramento dos veleiros marítimos, dos carros de transporte de guerra, já falamos disso. A escrita fonética permitiu recrutar uma intelectualidade numerosa e independente do sacerdócio, ensejando a ampliação de todos os conhecimentos. Então, a gente via lá atrás que toda essa questão do conhecimento, ela era reduzida aos mosteiros, aos sacerdotes e os seus pupilos, né? O povo não tinha muito acesso a essa questão, a esses conhecimentos intelectuais, né? Mas com a escrita fonética, que ainda não é o nosso alfabeto, né? Mas já era uma outra, uma condição de ampliação do conhecimento, né? Então, a escrita fonética também vai permitir que outras pessoas se apropriem de conhecimentos e que, a partir disso, possam criar outras tecnologias, enfim, possa ampliar ainda mais esse conhecimento, né? Mais gente lidando com aquilo, mais mentes pensando, então há essa ampliação. Além disso, a moeda cunhada alargou extraordinariamente o comércio externo, né? Tinha-se a partir daí uma sociedade mais livre, entre aspas, né? Que estimulava façanhas individuais e amplas oportunidades de enriquecimento, como já falamos, né? Porque ali o que era, né? Quem produzia, vendia, conseguia riquezas e ia ampliando o seu poder, né? Então, já bem diferente dos impérios teocráticos. O principal incentivador desse processo foi a economia mercantil, né? O comércio, que vinculava centenas de comunidades, né? Esse comércio que ia então se alastrando e ia unindo essas comunidades também pela questão do comércio, né? Portanto, deixa-se a produção apenas para subsistência, para a produção de artigos de troca, né? Que vai então ampliar essa capacidade de poder, essa diversidade de produtos que as famílias podem concentrar a partir dessas trocas dos artigos, né? Nas principais cidades se multiplicam as manufaturas nos ergastériums. Esses ergastériums eram o que a gente conhece hoje como as indústrias, as fábricas, né? Naquela época eram galpões de serraria, carpintaria, fabricação de tijolos, de cerâmicas e oficinas de fazedores de joias, os sapateiros, celeiros, né, das selas de cavalo, enfim. E nesses ergastériums, onde trabalhavam centenas de artesãos
que na maioria eram escravos, né? Na maioria pertencentes aos senhorios individuais, como já falamos. Próximo slide. E como é que surgiram esses impérios mercantis e escravistas? Pois muito bem, com a ampliação e a multiplicação das cidades-estados regidos por patronatos de comerciantes, proprietários de terras agrícolas e escravos, acabaram por estruturar-se em vastos sistemas unificados pela guerra e integrados pelo comércio. Portanto, nós temos agora não mais os reis que dominam, né, que são os chefes de Estado, mas são ali os grandes empresários, os proprietários de terra, proprietários de escravos, enfim, são eles que vão reger esses estados, esses impérios mercantis, né? Pois muito bem, com o tempo essas cidades-estados elas amadurecem como cidades dominadoras dos territórios rurais circunvizinhos e se entregam ativamente à fundação de colônias externas na Europa e na África, né? Pois muito bem, essas cidades, né, que vão sendo invadidas, dominadas, onde esses escravos vão sendo ou trazidos para os centros ou escravizados nos seus próprios núcleos mesmo, né? Começam com o tempo a se fortalecerem esses espaços, a se fortalecerem inclusive culturalmente, né? A se fortalecerem mediante o aprendizado das técnicas, enfim. Então, essas cidades, né, que vão sendo invadidas, escravizadas, dominadas, aculturadas por esses impérios, elas vão se fortalecendo, né? E a partir daí, nessas colônias, concentram mão de obra escrava, instaurando ergasteriums e plantations, né, das plantações, para exportação de produtos, configurando um mercado internacional ativado por uma economia monetária e uma cultura erudita que se desenvolveu simultaneamente em várias cidades. Então, é isso que nós falamos, né? Então, você tinha um centro ali rico, tanto em riqueza material quanto em riqueza intelectual, que vai se expandindo, que vai dominando outras cidades circunvizinhas, portanto, vai levando toda essa cultura para lá, inclusive as suas técnicas de como fazer os instrumentos, de como fazer os produtos, né? E essas cidades vão se apropriando dessa cultura e vão se fortalecendo, né? Então são essas cidades que vão se fortalecendo e que vão disputar, então, o domínio de outras cidades e mais para frente o domínio do próprio centro do estado, né? O próprio centro de onde elas surgiram, de onde foram criadas, porque foram dominadas por esse centro, elas fortalecidas vão dominar outros centros e depois dominar o próprio estado que as escravizou e dominou lá atrás, ok? É assim que surgem então esses impérios mercantis escravistas. O caráter mercantil escravista do novo sistema econômico levou ao extremo as guerras de conquista e a competição interna pelo enriquecimento, né? Então, se quanto mais escravos eu tiver, mais produtos eles vão confeccionar para mim e mais eu vou vender e mais dinheiro eu vou ter. E na terra também. Quanto mais terras e quanto mais escravos trabalhando, mais produção de alimento, mais eu vou vender aquilo e mais eu vou enriquecer a partir disso. Portanto, qual que era o grande elemento de riqueza? O escravo, né? Porque o escravo que ia trabalhar sem precisar receber nada em troca, né? Claro, precisava de vestes e de alimentação, de um lugar para dormir, mas o produto do trabalho dele não era dele, era do seu patrão, do seu dono, né? Portanto, esses impérios, eles se estruturavam justamente sobre as guerras, porque esses escravos iam morrendo, né? Para substituir esses escravos,
era preciso mais invasões, mais guerra para trazer mais escravos. Então, para sustentar isso, né? Liquida-se as formas comunais de propriedade. Lá atrás, quando a gente via, né, as aldeias agrícolas indiferenciadas que são formadas ali pelo parentesco, pela solidariedade da família que vai se ampliando e tal, isso tudo já era, né, cai por terra. E aí entra as questões legais de herança, porque ali já se tem os donos da terra, precisa deixar aquilo para alguém, né? Então, o que antes, né, era instituído, né, como parentes, o parentesco, como tantos parentes colaterais como parentes lineares, né, ou seja, os filhos dos filhos, mas também o irmão, do cunhado, do filho do irmão, né? Então, essa família tinha direitos não só linearmente, avô, pai, filho e neto, né? Mas também colateralmente, né? Os irmãos, os primos, os tios, enfim, todo mundo era parente, todo mundo tinha direito aos bens, né? E a partir daí não, né? Então agora só parentes lineares terão direito às heranças, né? Só os filhos, netos. Restringe-se a esses o âmbito da solidariedade familiar e da herança, né? Só os parentes lineares. Institucionaliza-se a usura, o juro, emprestar para pagar depois, criando-se a hipoteca sobre a terra e com ela a escravização por dívida. Então, se a pessoa não dava conta de pagar, perdeu a plantação, enfim, vai ser escravizada também até conseguir pagar a dívida. E legaliza-se também nessa época o testamento, né? Então agora as pessoas são donas das suas terras e vão passar em testamento, enfim. O empresariado se torna hegemônico em todos os setores, colocando os poderes do Estado a seu serviço. Então, da mesma maneira como a gente vê que é hoje, né? A nossa organização do Estado, presidente, deputados, senadores, são todos, na verdade, submissos ao poder das elites, a quem de fato tem dinheiro, né? E isso nasce nessa época, portanto, o empresariado é que domina tudo, né? Coloca o poder do Estado a seu serviço. A minoria rica torna-se cada vez mais poderosa, mais rica, e as massas subalternas cada vez mais miseráveis. As massas subalternas são os escravos e os cidadãos livres pobres, né? Portanto, isso, né? Esse distanciamento, né? Dos muito ricos e dos muito pobres e miseráveis começa a agravar tensões sociais até limites extremos, quando se legaliza inclusive o direito do cidadão vender a ele mesmo como escravo e vender os seus filhos também, né? Generaliza-se também a submissão de devedores, né? Quem está devendo lá por conta dos juros que nós vimos. A servidão temporária e o apresamento, então, de cidadãos da mesma etnia. Se antes os prisioneiros eram só prisioneiros de guerra de outras etnias, né, de outras comunidades, agora não, da mesma etnia também. Simultaneamente, escravos libertos. Então, ao mesmo tempo, né, dessa penúria, desses muito ricos, desses muito pobres, existe ali ainda uma brecha para que, olha lá, escravos libertos, enriquecidos no comércio, né, no comércio especulativo, no comércio por baixo dos panos, esse escravo liberto vai se enriquecendo e vai se tornando um senhor. Então, era uma economia, né, que possibilitava isso, né? Portanto, a qualificação social de ricos e pobres acima da condição de cidadãos ou plebeus. Se lá atrás a gente tinha o filho do filho, que tinha título, né? Que era o patrício, que era o cidadão e os outros não eram nada, agora não é quem tem título, agora é quem tem dinheiro, né?
E a cidadania romana, antes limitada aos descendentes das antigas linhagens, agora generaliza-se a toda a camada não servil. Então, qualquer um que não fosse escravo poderia, então, ser um cidadão romano e poderia, então, exigir ali os seus direitos. O nosso próximo slide vai falar sobre difusores de cultura. O que nós vamos ver aqui, né? Que da mesma forma, já falamos disso aqui mesmo, da mesma forma que esses impérios vão espalhando a sua cultura, vão aculturando outros povos, deculturando, né? Dissolvendo aquela cultura que eles trazem e aculturando, né? Também vão transformando a própria cultura e vão dando possibilidade para esses outros povos, essas outras cidades, então, terem contato com aquilo que eles descobriram, produziram, melhoraram, né? E é isso que vai fazer. Então, essa difusão de cultura é que vai justamente fazer com que esses impérios sucumbam, né? É você armar o inimigo, né, de conhecimento e força, né? E esse inimigo vem e detona com esses impérios. Então, olha lá, os impérios mercantis escravistas atuavam como centros difusores de cultura mais dinâmicos que os impérios teocráticos de regadio, devido a isso, a flexibilidade do comércio, a aplicabilidade de suas técnicas produtivas a qualquer ambiente e o poder compulsório sobre a força do trabalho, né? Então, a partir da guerra, a partir das armas, dos soldados, enfim, desse poder militar, que lá nos impérios teocráticos de regadio, nós tínhamos os reis associados aos sacerdotes, né? Aqui, nos impérios escravistas, nós temos os reis associados aos militares. Então, são esses militares que vão impor a força, né? Para legitimar essa força de trabalho escravizada, né? Porque se não fosse pela força, as pessoas não se submeteriam a serem escravas, né? E é isso. E, portanto, além dessa flexibilidade do comércio que permite essa ampliação, né? Que nós vamos ver o próprio Império Romano, né? Que já falamos dele, a maneira como ele vai se expandindo, né? Então, isso é o que o comércio possibilita, né? Mais do que os impérios teocráticos. Portanto, a partir daí, a deculturação e a aculturação que falamos dessas massas escravas que alteravam a composição étnica da sua própria gente nos núcleos metropolitanos e criavam também tensões sociais que terminavam por inviabilizar o próprio sistema. O que é isso, então? Essas massas escravas, elas vão se multiplicando, né? E vão geração a geração. Então, com o tempo, né? Os filhos dos filhos dos filhos, lá na frente, mas são etnias que permanecem ali dentro daquela macroetnia, né? São etnias que permanecem e que vão causando, então, essas tensões sociais, né? Porque agora são comunidades, são etnias que vão dominando aquela cultura, né? E vão então se insurgir contra esse poder despótico, né? Desses muito ricos sobre os muito pobres, né? Portanto, movimentos insurrecionais, né? A escravaria, mais os proletariados externos, as pessoas pobres que trabalhavam e ganhavam quase nada, vão então mobilizar essa insurreição e desenvolver nessas etnias esse sentimento de que elas são capazes do comando de si mesmas, que elas não precisam estar submetidas a reis despóticos, aos militares, a esse sofrimento. Elas podem elas mesmas comandar-se a si mesmas, como a gente via lá atrás nas aldeias agrícolas indiferenciadas, que elas eram autossustentáveis, elas não precisavam de mais nada, né? Elas ali mesmo produziam, trocavam e viviam, né?
Assim, no auge de sua expansão, o Império Romano, por exemplo, como tantos outros impérios, atingiam também o ponto extremo de sua fraqueza, porque se configuraram como uma macroetnia genérica, da qual evoluíam núcleos étnicos cada vez mais coesos e vigorosos, que, juntamente com as rebeliões escravas, tornavam a destruição do império inevitável. Então, o que vai fazer, né? Uma das principais questões que vai fazer esses impérios ruírem, né? É justamente isso que falamos, né? Esses impérios, eles são estruturados a partir da junção ali de vários povos, várias etnias diferentes, com as suas culturas, enfim, né? E, como o Império Romano, por exemplo, né? Já falamos da extensão que ele toma, que é gigantesca. Então, ali tem comunidades muito diferentes, né? Portanto, você não tinha nos impérios escravistas aquela qualidade de vida que se tinha nos impérios teocráticos. Nos impérios teocráticos, de regadio, as pessoas trabalhavam, mas as pessoas tinham uma vida razoável, né? Nos impérios mercantis escravistas, não, porque essa necessidade de mais dinheiro para poder ampliar justamente a sua riqueza, né? Aquela riqueza chama mais riqueza, então as pessoas não tinham direito a nada, né? E aí, então isso vai fazendo com que as comunidades vão se unindo contra este império. Então você tem um império grande, né, mas formado por microetnias que vão se revoltando contra isso. Então você não tem um império coeso, né, um sentimento, por exemplo, que nós temos hoje de país. O Brasil, somos brasileiros, né? Então a gente tem esse sentimento de nação, de pátria, né? Mas lá não, você tinha muitas comunidades muito diferentes juntas e que estavam passando, não tinham condições, a qualidade de vida nenhuma, né? Então isso é que vai fazer com que as comunidades se insurjam, né? Que se fortaleçam enquanto unidade étnica, pequenas microetnias, e que se insurjam, que se revoltem contra este grande império. Ok? Então isso foi um dos principais elementos para ruir o Império Romano, por exemplo, além dos outros. E o golpe de misericórdia? Então você já tinha esses impérios, no caso aqui, o Império Romano, definhando por conta disso, né? Porque ele tem ali um mundo de gente que ele não dá conta de organizar uma coesão dentro daquilo. Então ali cada um vai se juntando contra esse império. Então, além disso, entram as chefias pastoris nômades, né? Que nós vamos ver mais profundamente na Revolução Pastoril, mas elas já entram aqui, que elas vão dar esse golpe de misericórdia para extinguir de vez o Império Romano, né? Olha lá, na derrocada dos impérios mercantis escravistas tiveram um papel detonador certas chefias pastoris nômades, que se fizeram produtoras e consumidoras de instrumental metálico sem se fazerem agricultores sedentários. Já falamos disso, né? Então são chefias e núcleos fortalecidos de nômades, né? Que cada época estão numa região diferente, que vão dominando também outros povos, né? E que são produtores de produtos de ferro e consumidores, né? Portanto, o que vão armar ali os seus cavalos, os seus escudos, as suas espadas, as suas lanças, enfim, e além dessa força guerreira que já falamos que eles têm por não terem se sedentarizado como agricultores, né? Mas cada hora estarem em um lugar diante de vicissitudes naturais e enfim, né?
são povos mais fortes. Então eles é que vão invadir e dominar o Império Romano, né? Que são, né, essas chefias pastoris nômades, são povos extra-imperiais, etnicamente coesos em torno de suas chefias e atraídos pelas riquezas acumuladas pelos povos cêntricos. Então, são povos que não se estruturaram em um império fisicamente, né, mas esse império deles está nessa coesão, né, entre as suas chefias, né? E eles são atraídos, portanto, pelas riquezas que os povos que estão sedentarizados estão acumulando, né? Portanto, juntamos esses povos guerreiros, né, coesos em torno das suas chefias, sedentos por riqueza daqueles que já estão quietinhos ali, mais essas massas de escravos, né, e mais esses camponeses rebelados contra essa sujeição despótica, né, esse mando sem limites, juntou tudo isso, bumba, detonou o Império Romano. Aqui também a desvinculação entre as classes subalternas e os estratos dominantes contribuiu para tornar a sociedade incapaz de defesa. Vimos isso também lá na decadência dos impérios teocráticos de regadio. Quando elas são invadidas, a população está tão cheia daquilo, de passar necessidades básicas de subsistência, né? E daquele povo enriquecendo e levando as coisas delas, que elas não levantam um dedo, elas querem ver o que vai dar naquilo. Então deixa esse povo entrar aí, invadir tudo, quebrar tudo, depois a gente vê o que sobra e vê o que eles vêm trazer pra gente, que provavelmente deve ser melhor do que isso que a gente já tem aqui, né? Que pior não pode ficar, aquela ideia do que pior não pode ficar. E ainda, após a dominação, né, as chefias nômades acabaram, então, deixando de ser nômades, né, acabaram se sedentarizando, se inserindo nessa velha formação, e esses chefes que vão se fazer as aristocracias e as realezas, que vão mandar então nesse lugar. Agora eles são o poder agora não é mais um poder divinal, né, do rei que era Deus na terra, né? Agora são esses chefes que tomam ali as coroas e são os imperadores. Pronto. E os próprios guerreiros nômades vão se sedentarizar também, né? Em massas de camponeses que vão trabalhar pela terra com os animais e também como artesãos que vão trabalhar nas cidades. E muitos deles se romanizaram linguisticamente e todos se romanizaram culturalmente, né? Então, o Império Romano foi destituído, foi ruído, mas a cultura dele, ela permanece até hoje, né? Enfim, já falamos disso, o que nós temos a ver com isso, né? Porque o Império Romano, ele incluía também a região que hoje é Portugal, né? Portanto, toda a cultura da mesma maneira que falamos dessa aculturação, né? Então, esta região que hoje é Portugal também foi aculturado pela cultura romana, e como Portugal invadiu o Brasil, trouxe essa cultura para cá, né? Se a gente olhar hoje o modo como nós vivemos e o modo que o Brasil era antes de 1500, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Inclusive a língua, né? A língua oficial do Brasil era Tupi-Guarani, a língua indígena, né? E nós não falamos essa língua, a não ser os povos indígenas, né? Nós falamos o português de Portugal. Então, para a gente perceber como é essa aculturação e outros elementos que foram criados nessa época pelo Império Romano e que também nos afeta, né? Nos influencia a nossa cultura.
Portanto, nem as formações teocráticas de regadio e nem as mercantis escravistas, ao se extinguirem, inauguram um novo processo civilizatório, apenas se afundam na estagnação feudal. O que ele está dizendo aqui? Que essas grandes revoluções, né, tecnológicas, elas trazem contribuições imensas, né, de progresso para esses povos. Só que não se dá uma continuidade, não se termina, né, uma civilização para se construir uma outra grande civilização a partir daquilo. Na verdade, tudo ocorre pela invasão, pela guerra, pela destruição, né? E aí não existe um crescente na história humana, né? É sempre um crescente e uma derrocada, depois um crescente e outra derrocada, e assim caminha a humanidade, né? Então vemos que as macroetnias podem ser rompidas pela própria expansão imperial, quando incorporam mais povos do que podem atualizar historicamente e assimilar. Então a grande questão que rompe, né, que faz romper esse Império Romano é isso. Se cria, se vai ampliando a sua expansão, vai dominando todos os povos à volta, vai se transformando uma grande macroetnia, mas não dá conta de atualizar historicamente, quer dizer, de fazer com que todas aquelas etnias, com o tempo, todas elas se transformem numa etnia só, então que deixem as suas culturas, os seus valores, os seus jeitos e assumam um jeito só, né? Isso é que é essa atualização histórica, não se deu conta de fazer isso. E o penúltimo slide, a feudalização. Então é aí onde começa o feudalismo, né? Quando se rui esses impérios, antigos escravos se convertem em colonos, primeiro começam pagando para usar a terra, né? E depois vão se constituindo no campesinato feudal. O feudo era assim, o senhor, dono de todas as terras, emprestava um pedaço para aquele colono trabalhar, o colono trabalhava, produzia, pagava para o senhor e em outras horas também ia trabalhar nas outras terras do Senhor, né? Quem costuma ler a Bíblia vê bastante isso. Tem em parábolas de Jesus ele falar desse Senhor, né? Da terra, da gleba, enfim. Então isso é dessa época, né? Transformando todos em servos de senhorios locais ou em artesãos citadinos. Então a pessoa vai trabalhar no campo, né? Em terras emprestadas, ou vai para a cidade fazer os seus trabalhos e vender. E a transição do escravismo para a servidão devido à deterioração do sistema econômico anterior. Então, a gente não tem essa mudança de escravo para servo, né? Por lutas dos escravos contra os seus senhores, mas porque ruiu o elemento que trazia o trabalho para eles, que era o comércio, né? Então era o comércio crescente que fazia a necessidade de uma mão de obra escrava também crescente. Como o comércio ruiu, parou de se exportar, de se comercializar entre as cidades e estados, né? Deu uma boa estagnada, então não tinha mais trabalho também para os escravos. E é por isso que essa escravidão termina, né? Não é porque existe uma guerra, assinar uma lei e tal, né? A feudalização da Europa pós-românica, né? Pós-Império Romano, se processa pela ruptura do sistema imperial de poder. Então, aquele sistema, aquele império concentrado ali, vai ruir e vão ficar milhares de feudos, né, de regiões que vão ser dominadas por esses chefes pastoris que vão assumir esses feudos, né? E há então a ruptura desse intercâmbio mercantil. Isso é que faz esse império
virar em nada, né? Não existe mais a centralização do poder, dos reis e dos militares. Agora ela está centralizada nos feudos a partir dos seus chefes, né, dos seus donos, e não existe mais comércio externo. Os latifúndios agrícolas, as grandes terras dos senhores que tinham muitas terras e muitos escravos, agora se transformam em terras de uso comum e em bens eclesiásticos. Quem vai se dar bem nesse processo é a Igreja Católica, né? Artigos manufaturados então deixam de ser produzidos por escravos lá nos egasterions, né? E voltam para a produção caseira, e quem vai trabalhar com isso são as mulheres, né? A estratificação social anterior, ativada por uma intensa mobilidade social, né? Aquela questão, se eu conseguir dinheiro, eu vou ser um cidadão, eu vou ter condições, enfim. Então, esse incentivo dá lugar agora a uma estamentação da sociedade em estratos consolidados, com tendência a se hereditarizarem e a perpetuar-se, né? Que a gente tem, então, aí essas camadas, né? Primeiro, a nobreza de sangue, que é dos descendentes desses invasores bárbaros, que agora são os donos dos feudos, o clero e os seus vassalos, né, os seus empregados, da onde vão sair então os senhores, os cavaleiros senhoriais. Depois, abaixo deles estão os pequenos mercadores e os artesãos, e por último os camponeses, que ficam presos à gleba, que não são donos de nada, que moram naquele lugar, que trabalham naquele lugar, pagam seus impostos e não são donos de nada, ok? Por último lugar, o poder então político da Igreja Católica vai se fortalecer bastante, né? Então, no mundo feudal, onde que é agitado apenas por invasões, que nós vamos ver na próxima aula, como as muçulmanas, as guerras religiosas, as disputas entre nobres, enfim, implantam uma paz de estagnação. Então as pessoas começam a ter uma vida um pouco melhor, já não correm mais o risco de serem escravizadas. Então existe uma paz, as pessoas trabalham, comem e trocam lá os seus produtos e fica tudo bem, né? E a velha civilização romana transforma-se numa mera tradição. E a única força integradora vai ser então uma religião, que é o cristianismo, de um dos povos, herdada, né, num contexto imperial romano, que no esforço por explicar, essa religião nasce disso, esforço de explicar o drama da própria dominação, né? Por que os romanos foram dominados pelos bárbaros, né? Então essa religião nasce daí. E ela detém uma fé consoladora das suas aflições, que não reconhece privilégios étnicos, quem nasceu rico, quem nasceu, quem estudou, quem não estudou, né? Para esta religião que é o cristianismo, todos os homens são iguais e vamos ter uma vida melhor depois da morte, né? Existe um lugar para quem é bom lá no céu. E aí a Igreja Católica vai crescer em cima dessa ideia, né? Ela vai se tornar um grande império que vai receber pela cobrança do dízimo e por doações, né, de terras, de rebanhos. Ela é que começa a produzir obras, as próprias igrejas, né? Ela precisa de mão de obra que ela vai pagar, então ela domina agora essa força de trabalho pagando, né? Mas enfim, ela é que diz quem trabalha, quem não trabalha para ela, né? Então isso tudo vai organizando o poder da igreja. E além de tudo isso, olha lá, simultaneamente, além desse poder material, a Igreja Católica vai se constituindo na grande força ordenadora da vida social, fundada agora não mais no igualitarismo do cristianismo primitivo. Quando o cristianismo começa, ele tem essa ideia de igualdade, somos todos iguais, somos todos filhos de Deus e tal. Mas a igreja vai transformar isso e fazer uma outra história aí. Uma rígida estamentação social, o culto ao conformismo, você se conforma porque a sua vida é essa mesma, e depois quando você morrer você vai para o céu, você vai ter uma vida diferente. A disciplina e a obediência à igreja, né? Portanto, o feudalismo favorece um convívio humano menos despótico, as pessoas têm uma vida um pouco melhor, mas a ausência desse poder central vai
produzia alguns problemas, né? Essa questão dos saques, dos bandidos, porque não tem mais lei, o negócio ali cada um faz o que quer, e aí vira uma confusão, né? Mas nessa época não se tem incentivo ao progresso técnico, a única coisa que vai florescer ali é a teologia e a especulação dessa verdade revelada, que diz o quê? Bom, eu é que digo o que vocês têm que acreditar e vocês acreditam porque eu sou o mensageiro de Deus. Ok? Nosso tempo já está terminando. Nos vemos na próxima aula, então. Obrigada por estarem comigo até agora. Até mais.